Bem, ao receber esta informação, esse linfócito T imaturo vai se transformar, então, no linfócito T auxiliador ou auxiliar, ou tecnicamente CD4. Ele recebeu, então, a informação proveniente do macrófago. Paralelo a ele, nós temos o linfócito T citotóxico, o CD8, que vai patrulhar o sistema para verificar se alguém, por acaso, não infectou diretamente alguma célula nossa. Esse cidadão aqui, o CD4, analisa, então, de maneira mais precisa a informação que ele recebeu do macrófago, prepara toda a estrutura molecular do antígeno e transfere isso para uma outra célula, que será o linfócito B. Qual é a finalidade do linfócito B? Ele recolhe as informações do linfócito T auxiliar, fabrica os anticorpos e dispara os anticorpos contra o antígeno bacteriano, visto que as nossas bactérias aqui é que eram o agente agressor. Então, além do macrófago estar dando combate às bactérias, ele agora ganha o auxílio dos anticorpos, que partem para a destruição das bactérias. Ou, às vezes, até o anticorpo não destrói a bactéria, ou o antígeno qualquer, ele se liga ao agente invasor para facilitar a fagocitose de outras células fagocitadoras. É como se ele fosse uma isca. Ele se liga ao antígeno e as nossas células fagocitadoras são atraídas pelos anticorpos, engolindo, fagocitando de maneira muito mais eficiente aquele agente agressor. Dessa maneira, o nosso sistema imunológico consegue, em, digamos assim, 99% das vezes, proteger o nosso organismo. Mesmo que às vezes nós fiquemos doentes, isso não significa que o sistema falhou. Várias causas podem provocar depressão imunológica. Mas mesmo quando você, por exemplo, está gripado, o teu sistema está agindo. É que possivelmente ele não conhecia o antígeno, então até que ele consiga produzir os anticorpos, demanda de um tempo. Viu o nosso exemplo da pessoa com gripe? Pois é, o vírus da gripe é um excelente exemplo, por quê? Ele é um vírus extremamente mutante. Cada vez que você fica gripado, é porque o vírus sofreu uma alteração. Porque se fosse o mesmo, você não ficaria gripado 2 vezes pela mesma gripe, ou seja, pela mesma forma viral. Só que o vírus influenza, que é o vírus da gripe, como é um vírus mutante, ele altera a sua estrutura. E ao alterar a estrutura, o sistema imunológico não o reconhece. Então tem que começar tudo de novo. Pega o vírus, analisa o vírus e gera os anticorpos. Vamos falar agora da imunização. Imunização ativa é quando você entra em contato direto com o antígeno. Ou seja, você entrou em contato direto com o agente causador da doença. Agora, essa imunização ela pode ser natural ou artificial. Ela é dita natural quando você, lamentavelmente, ficou doente. É o caso da gripe, né? Eu fiquei gripado, então eu adquiri o vírus da gripe. Meu sistema vai analisar o vírus, vai gerar um anticorpo e vai me criar uma defesa contra esse vírus. Nunca mais eu vou ter uma gripe provocada pela mesma variante daquele vírus. A não ser que ele mute, aí começa tudo de novo. Então ela é ativa e natural, porque você entrou em contato direto com o antígeno e ficou doente. Porém, existe a imunização ativa artificial, que foi, obviamente, inventada por nós. Qual é o segredo? É fazer com que o nosso organismo entre em contato com o antígeno, chamado de antígeno atenuado. O antígeno atenuado é um vírus morto, é uma fração da sua cápsula, é um pedacinho da bactéria, ou seja, é uma fração do antígeno, onde ele não é capaz de provocar a doença. Porém, ele é capaz de gerar uma resposta imunológica, porque o seu organismo não sabe que ele não é capaz de provocar a doença em você. Então, o que ele faz? Ele identifica o antígeno e gera o anticorpo. Se você amanhã entrar em contato com esse antígeno, o realmente que pode provocar a doença,
o teu sistema já reconhece ele. E aí, imediatamente, faz a produção de anticorpos, neutralizando esse antígeno, antes que ele tenha tempo de provocar a doença em você. Esse é o princípio da vacinação. Por isso a vacinação é uma medida profilática. Por quê? Porque você vai fazer com que o teu organismo conheça o antígeno antes que ele seja capaz de efetivamente provocar a doença em você. Imagine, por exemplo, um vírus da poliomielite. O teu organismo não teria tempo suficiente para produzir anticorpos antes que o vírus provocasse uma paralisia no teu sistema motor. Por isso, a gente vacina a criança de 0 a 5 anos, dando a ela as 2 gotinhas, né? Aquilo ali são o quê? Gotinhas de vírus atenuado. O sistema imunológico vai identificar aquele antígeno e vai fabricar os anticorpos. Agora, uma curiosidade. Você já reparou que toda vez que o Ministério da Saúde faz uma campanha de vacinação, ele estima quantas crianças ele pretende vacinar. E, repara, nunca é 100%. Óbvio, ficaria muito difícil, num país tão grande como o nosso, vacinar 100% das crianças. Porém, como a vacina é oral, acontece de a criança, naturalmente, começa a liberar para o meio ambiente esse vírus atenuado. Então, esse vírus atenuado, ele acaba entrando em contato com muito mais gente que não foi vacinada. Só que como ele é atenuado, ele não vai gerar doença, mas vai gerar resposta. Dessa maneira, a gente acaba conseguindo imunizar a população como um todo. E é por isso que o Brasil, há muitos anos, já não tem mais a poliomielite, sendo basicamente considerada quase que uma doença erradicada. Ela só não é ainda erradicada a nível mundial, porque ainda existem países com problema de poliomielite, principalmente no continente africano. Mas, às vezes, não dá tempo de fazer tudo isso. A agressão é muito rápida. Então, a gente tem que recorrer à chamada imunização passiva. A imunização passiva é aquela que você já fornece para a pessoa o anticorpo. Por exemplo, você foi picado por um animal peçonhento, uma aranha, etc. Não dá tempo do teu sistema reconhecer o antígeno, né, o veneno da aranha, por exemplo, e fabricar uns anticorpos. O que você faz? Você toma o soro, né? O soro anti-aracnídeo. O que é o soro? O soro é uma solução de anticorpos que foi fabricado por um outro animal, cavalo, coelho. Eles pegam esses animais em laboratório, injetam o antígeno atenuado, o sistema imunológico desse animal fabrica os anticorpos, eles retiram esses anticorpos, purificam e fazem o soro para a gente. Quando você necessita, ele injeta o anticorpo direto em você. E esse anticorpo, então, vai dar combate imediato àquele antígeno que penetrou dentro do seu corpo. Esse tipo de imunização, ele é chamado de passivo artificial. Por quê? Porque foi fabricado por nós, né? E ele é passivo porque ele não é capaz de gerar célula de memória e porque os anticorpos não foram fabricados por você. Mas a natureza também criou a imunização passiva natural, que é aquela feita da nossa mãe através, inicialmente, pela placenta, depois pela amamentação. A amamentação ela é importantíssima para a criança, não só pelo fator nutricional, mas pelo fator defesa. Os anticorpos são eliminados para o organismo da criança através do leite. Então a mãe transfere para a criança uma certa resistência orgânica, até que o sistema imunológico da criança tenha condições de brigar pelo meio ambiente. Isso porque quando a gente nasce, o nosso sistema imunológico está nascendo junto com a gente. Ele só passa a funcionar efetivamente quando ele entra em contato com o meio. Porque antes nós estávamos protegidos. Todo o mecanismo materno protegia o feto. Ora, se nós já estávamos sendo protegidos, para que gerar um sistema protetor? Então, o sistema protetor efetivamente começa a funcionar quando a gente nasce. Então, a imunização passiva é aquela que é instantânea, ela dura um curto espaço de tempo, mas tempo suficiente para proteger o nosso organismo. Já a ativa não. A ativa vai proteger naquele instante de tempo
e vai guardar na memória imunológica a capacidade dessa proteção. Acontece que de vez em quando a gente reage muito intensamente a esses antígenos que penetram dentro da gente. E esse processo você conhece com o nome de alergia. A alergia é uma resposta muito intensa do teu organismo a um determinado antígeno que penetrou dentro de você. É uma sensibilidade maior imunológica. Esse antígeno, então, ganha um nome específico. Ele se chama alérgeno. E o alérgeno, então, é aquele antígeno que, ao penetrar dentro de você, promove uma resposta imunológica tão grande que, ao invés de ela neutralizar apenas o antígeno, ela acaba provocando problemas para a própria pessoa. Existem dois anticorpos, que são chamados de imunoglobulinas, responsáveis por esse mecanismo de alergia. Um é batizado de IgE, o outro de IgG. Esses anticorpos existem naturalmente dentro da gente. Por uma questão de sensibilidade maior ou não, quando um determinado antígeno, agora um alérgeno, penetra dentro da gente, a resposta imunológica das imunoglobulinas são tão intensas que todo aquele processo da inflamação, tá lembrado? Ele é desencadeado. Mas ele é desencadeado de tal maneira que a histamina é liberada com muita intensidade. E com isso, ela acaba provocando a dilatação muito excessiva dos capilares, inundando as regiões onde está ocorrendo o fator alérgico. Essa inundação dos tecidos pelo plasma sanguíneo acaba provocando um inchaço. Então, as regiões que estão com alergia, elas incham. Daí a dificuldade respiratória, por exemplo, de uma pessoa que tenha asma. O que vai inchar? Vai inchar os brônquios. Olha, mas se o brônquio incha, a área de passagem do ar diminui. Daí a dificuldade respiratória. Porém, se esse alérgeno penetrar na corrente sanguínea, a coisa pode se tornar muito mais grave. A resposta imunológica se torna tão intensa que ela acaba provocando uma anafilaxia, o que é conhecido como choque anafilático. O choque anafilático é uma resposta alérgica muito intensa. E um dos grandes problemas, além de provocar distúrbios gastro e cardiorrespiratórios, pode provocar o chamado edema de glote, que é o inchaço da região da glote, impedindo a pessoa de respirar. Daí a necessidade das pessoas alérgicas fazerem um tratamento, principalmente aquelas que são muito sensíveis a determinadas substâncias, como medicações tipo penicilina, grão de pólen, picadas de inseto. Então é necessário um tratamento para tentar dessensibilizar o nosso organismo, para que as respostas alérgicas não sejam tão intensas e acabem não prejudicando o nosso funcionamento e até a nossa própria vida. Bem, vamos escutar o depoimento de uma pessoa que sofre de alergia. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito. Vamos lá. Tenho uma alergia que me ataca com as floradas, principalmente no mês de setembro. Já foi feito teste, tratei com dermatologista durante 3 meses, daí ele fez os testes e foi a explicação que ele me deu é que é do pólen das flores, que me ataca nos olhos, me vermelha todos os olhos e me ataca nessa parte aqui no pescoço, aparece um vermelhão, aí me ataca dor de cabeça, na garganta, sabe? Vai fechando a garganta. Tenho que tomar antialérgicos fortes, inclusive a injeção de diprospan, né? Quando ataca muito, daí tenho que tomar injeção.